Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas a mais um O que é o Espiritismo pelo canal Onda Espírita, onde eu faço o convite para vocês conhecerem e agradecer por fazer parte dessa boa equipe. Venha conhecer, vale a pena. Não tem só o que é o Espiritismo. Dissertações, Evangelho no Lar, que é maravilhoso, o estudo do livro Os Mensageiros todas as segundas-feiras às 21 horas, entrevistas. Venha conhecer, música vale a pena. E hoje nós vamos dar continuidade dessa conversa de Allan Kardec com o cético. Falamos sobre o espiritismo e espiritualismo, e agora ele continua, aonde ele tem vamos dizer assim, as suas dúvidas de todos os acontecimentos envolto, né, da grande descoberta de Allan Kardec, onde o mestre Leon trouxe para nós a codificação espírita ditada pelos espíritos, aonde por exemplo, através de métodos científicos, ele provou a existência dos espíritos e da lei da reencarnação. Vamos lá? Pergunta do visitante, ou seja, do cético. Fenômenos espíritas simulados. Simulados significa que são falsos. Fake news, digamos assim. Pergunta para Kardec. Não estará provado que fora do espiritismo esses mesmos fenômenos podem produzir-se e disso não podemos concluir que eles não têm origem que os espíritas lhe atribuem? Allan Kardec responde. Por ser uma coisa suscetível de imitação, segue-se que ela não exista? Que direis da lógica daquele que pretendesse, por se fabricar com água celtes, vinho de champanhe, por ser todo vinho desta espécie apenas água de celtes? Gente, eu achei interessante aqui que água de celtes é água com gás. Então, você vê a lógica, a analogia que o Allan Kardec fez interessante, né? Já pensou? Se o fabricante de vinho, champanhe, usasse somente água celtes ou água com gás? Então ele fala, isto é privilégio de todas as coisas que apresentam a possibilidade de engendrar falsificações. Ele fez essa comparação. Acreditaram alguns prestidigitadores que o nome de espiritismo, por causa da sua popularidade e das controvérsias de que era objeto, podia servir a explorações, e para atrair a multidão simularam mais ou menos grosseiramente alguns fenômenos de mediunidade. Gente, o que Allan Kardec está colocando aqui, a gente tira uma conclusão de que nada mudou, né? Ainda sempre tem as pessoas que exploram e aproveitam a ingenuidade de outras para poder levar sua vantagem, principalmente do lado financeiro. E ele continua. Como já tinham simulado a clarividência sonambúlica, e todos os gaiatos os aplaudiram, brandando, eis aqui o que é o espiritismo. A ignorância é muito grandiosa nessa situação, mas não só nessa situação, podemos dizer nos nossos dias de hoje, que sempre há aqueles que querem aproveitar, né, de levar a sua vantagem, explorando aquilo que não conhece, mais a ingenuidade, como ele colocou dos gaiatos aqui, que nem sabe o que está acontecendo, e ganhar em cima privilégios para si mesmo. E ele continua. Quando se mostrou em cena a engenhosa aparição dos espectros, não se proclamou que naquilo recebia o espiritismo um golpe mortal? Isso é próprio Kardec falando. Quando se mostrou em cena aquela engenhosa, já toda a aparição dos espectros, proclamou realmente que seria um golpe mortal para o espiritismo, porque aquilo poderia revelar uma falsidade. Aí Kardec continua. Antes de pronunciar tão positiva sentença, ou seja, de ficar falando sobre isso, deve-se refletir que as asserções de um escamoteador não são palavras de um evangelho. Então ele disse, vamos repetir, antes de pronunciar tão positiva sentença, deve refletir que as asserções o significa essa afirmação de um escamoteador. Escamoteador é aquele mentiroso sutil, é aquela pessoa que manipula, ela sabe aonde tocar naquilo que a pessoa pode acreditar e levar a vantagem sobre isso. Olha que interessante, ele coloca aqui. Não são palavras do que? De um evangelho. Prestar atenção no que ele está falando, prestar atenção da maneira que ele está falando. Procurar saber se aquilo realmente
é uma palavra de um evangelho. Principalmente se for naquele momento em que ele estava falando sobre as próprias escrituras, a própria doutrina espírita, verificar a essência daquilo. E ele continua, e certificar se a identidade real entre a imitação e a imitada. Fazer as comparações, fazer suas reflexões, chegar às suas conclusões para saber, mas para isso você precisa ter conhecimento. É um convite. Continua. Ninguém compra um brilhante sem primeiro estar convencido de não ser uma pedra d'água. Um estudo, mesmo pouco acurado, tê-los-eia certificado de serem completamente outras as condições em que se dão os fenômenos espíritas. Eles, além disso, ficariam sabendo que os espíritas não se ocupam de fazer aparecer espectros e nem de ler a Buena Dicha. Ou seja, o convite, mais uma vez, para estudar a doutrina, para fazer o conhecimento. E o que ele diz Buena Dicha é aquelas pessoas que vão para o negócio da sorte, fazer leituras, essas coisas que existiam naquele período, que eu acredito que ainda exista. Então, confiar nisso, se você não for estudar profundamente. E ele continua o convite. Só a malevolência e uma rematada má-fé puderam confundir o espiritismo com a magia e a feitiçaria. Então aqui ele coloca bem claro, magia e feitiçaria. Por quê? Porque Kardec fez um trabalho científico, ele usou os métodos, ele estudou, ele foi buscar atrás, ele fez experiências, ele foi buscar conhecimentos em outros métodos científicos. Então não é uma brincadeira, são quase 11 anos de estudo para poder fazer uma doutrina. Em pouco tempo as pessoas querem uma generalização sem fundamento, é isso que ele coloca. Quando aquele repudia o fim, as práticas, as formas e as palavras místicas destas. Alguns chegaram mesmo a comparar as reuniões espíritas às assembleias de sabá, nas quais se espera soar da meia-noite para que os fantasmas apareçam. O que ele está dizendo isso? Que o espiritismo não tem ritual, não tem dogma. Não há dogma. Às vezes alguns espíritas colocam dogmas, mas não existe. Dentro, quem lê a doutrina não tem dogma. Então não precisa, porque quando tem os rituais de sabá, você tem que esperar tudo à meia-noite. Por quê? Porque você não pode fazer à meia-noite, você não pode fazer às 6 da tarde. Não tem esses dogmas, essas situações onde você coloca, digamos, rituais. Não há isso. Dentro da doutrina, quem lê, quem vai buscar, sabe que não há necessidade. Há um respeito, sim, para quem faz. Mas o espírita, que tem dentro dele o conhecimento da doutrina, olha com outros olhos. Porque não há nenhum lugar escrito da doutrina sobre rituais. O que nós temos é encontros, uma prece, uma vibração, isso sim. Essa conexão com o plano maior através dos nossos pensamentos, estudos dos nossos chakras, que isso é cientificamente provado que nós temos. Energia, então é completamente diferente de rituais. É isso que ele coloca. Um espírita, meu amigo, ele está contando uma história aqui que eu achei interessante essa história. Isso é Allan Kardec. Um espírita, meu amigo, assistiu um dia a uma representação de Macbeth ao lado de um jornalista que ele não conhecia. Quando chegou à cena das feiticeiras, ele ouviu o vizinho dizer: Belo, vamos assistir a uma sessão espírita. É justamente o que precisava para o meu próximo artigo. Vou saber agora como as coisas se passam. Se eu encontrasse por aqui algum desses loucos, ele está referindo aos espíritas, pergunta-lhe-ia se ele se reconhece no quadro que tem ante dos olhos. E o espírito estava ao lado dele. Vamos explicar o que acontece. Macbeth está no livro, é uma peça que é de está no livro de William Shakespeare. Então o que acontece? Ele fala sobre um bravo nobre escocês que ele foi incitado pela sua esposa, Lady Macbeth, e ele assassinou o rei Duncan, que era o rei, para poder subir ao trono. E quando ele começou a reinar, aconteceu várias situações fantasmagóricas lá, teve bruxaria, feitiçaria, chamaram feiticeiras para poder tirar aquilo lá, porque todo mundo tinha medo, até que esse rei que matou o Duncan,
para tomar o lugar dele, foi justamente assassinado, e quem assumiu novamente foi o próprio filho de Dukan. Olha só que situação. Então teve vários rituais durante isso, só para vocês terem uma ideia naquilo que ele estava se referindo. Então quem conhece a doutrina sabe que rituais, essas coisas de pólvora, não adianta, que não é isso que faz parte, faz parte do espiritismo. Então é só esse parênteses para a gente poder entender. Aí o jornalista mal sabia que ao lado dele tinha um espírita. O espírita disse para ele: eu sou um deles. Disse-lhe o espírita: e posso asseverar-vos que nada vejo que se lhe pareça. Tenho assistido a centenas de reuniões espíritas e nelas nada encontrei que se assemelhe a isto. Se é aqui que vim de escolher argumento para o vosso artigo, assevero-vos que ele não primará pela veracidade. Olha só, olha o alô que ele deu, diz assim, né? A chamada, o alerta que ele deu ao jornalista. E ele continua: muitos críticos não têm bases mais sólidas. Sobre quem cairá o ridículo, a não ser sobre aqueles que caminham tão estonteamente? Deu um alerta para ele. Ou seja, realmente você vai ter situações difíceis se você não for a fundo naquilo que você está fazendo, naquilo que você está vendo. Vai estudar, porque você vai colocar um artigo sem fundamento e ele vai ser, digamos assim, não vamos usar assim, ele vai ser esclarecido e vai ficar numa situação um pouco difícil de você colocar um artigo, afirmar e vir à tona toda a verdade. Kardec diz: quanto ao espiritismo, seu crédito, longe de sofrer com tais ataques, tem crescido pelos reclamos que lhe fazem, chamando para ele a atenção de muita gente que nem sequer pensava nele. Eu vou lembrar para vocês de um vídeo que nós falamos, que realmente às vezes as pessoas querem tanto criticar, querem tanto fazer, como aquele caso da onde foi queimado todos os livros espíritas na Espanha, que aí despertou a curiosidade de todo mundo que lê, porque foi queimado. Por quê? Quem não gosta de algo assim que fica um mistério no ar? Foi o que ele disse. Então, quanto mais crítica, quanto mais zombaria, quanto mais as pessoas... O que acontece? Desperta a curiosidade das pessoas irem conhecer. É isso que Allan Kardec está dizendo, e é uma verdade até hoje. E aí ele coloca assim: os reclamos provocaram o exame e contribuíram para lhe aumentar o número de adeptos, porque se reconheceu então que, em vez de brincadeira, ele era uma coisa séria. O cético ficou em silêncio. Não disse mais nada, olhando para Kardec. Ele disse assim: Kardec, vamos para um outro assunto? Kardec falou: pois não. Há mais alguma coisa a colocar? Sem nada acrescentar. Vamos para outro assunto? Kardec falou: sim. Qual é o outro assunto? Kardec sempre atento, porque pediu para ele não querer estar repetindo novamente o que ele já disse, falou com o antagonista. Ele falou: vamos falar sobre impotência dos detratores? Kardec falou: ok, vamos falar. O que será, gente, que é detratores? Vamos descobrir juntos no próximo capítulo, onde nós teremos esse encontro maravilhoso com o cético, com Allan Kardec, comigo e com vocês. Que a paz de Jesus esteja em todos os seus corações. Um beijo a todos e um beijo a todas, e até o próximo vídeo.